Teixeira, colunista do Portal Metrópolis, para a gente repercutir um pouquinho mais sobre a aprovação a jato ontem à noite do PL Antifacção. Milena, muito boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. Olha, não sabia que seria tão rápida essa aprovação, era um projeto que estava lá em urgência, foi aprovado de forma muito rápida, eu não sabia como é que isso ia lidar, se o Hugo Motas iria para o caminho do que foi aprovado anteriormente na Câmara dos Deputados, ou se ele daria uma colher de chá pela aproximação que ele está tendo agora com o governo federal. O projeto do DERIT não é o projeto que o presidente Lula desejaria. Agora, o que a gente pode esperar, já que o projeto caiu no colo do presidente Lula? Boa tarde, Neila. Boa tarde à nossa audiência. Pois é, Neila, esse projeto foi aprovado muito rápido, a toque de caixa mesmo, como se diz, porque esse projeto estava trancando a pauta da Câmara. Ainda assim, né, houve ali uma urgência por parte do presidente Hugo Mota, porque se ele quisesse, ele deixava a proposta lá, a pauta trancada, só que ele optou por votar essa proposta ontem. Ele optou, então, por colocar para votação com o texto do DERIT. O que aconteceu ao longo desses dias, para quem está assistindo a gente entender? O PL Antifacção foi uma proposta que foi enviada pelo governo federal e quando chegou à Câmara, o relator escolhido por Mota foi o Guilherme DERIT, deputado, que é aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O que o DERIT fez? Ele fez várias modificações no PL Antifacção e aí o governo foi para cima, falar, olha, a gente não quer o texto desse jeito, tanto, Neila, que o texto passou por 6 versões na Câmara dos Deputados. 6 versões. E aí o que aconteceu? Vai para o Senado Federal, ainda com o governo ali, né, pleiteando algumas mudanças, dizendo isso está errado, a gente quer mudar. O governo faz esse acordo no final do ano passado com o senador Alessandro Vieira, e aí tem essas mudanças, o governo fez esse acordo. Só que, Neila, a gente lembra que teve uma mudança no Ministério da Justiça, no comando do Ministério da Justiça. Quem comandava antes era Ricardo Lewandowski. Quem comanda agora é o Wellington César Lima, o novo ministro. E o novo ministro tem um perfil diferente do Lewandowski. Então, o que ele fez? Ele chamou o DERIT para conversar. E a equipe ali, os técnicos e secretários, passaram a trabalhar com o texto do DERIT, né? Também com o texto do DERIT. Eu conversei com o secretário de Assuntos Legislativos, o Paulo Modesto, ele me disse, olha, a gente está trabalhando com o texto do Senado, mas também estamos trabalhando com o texto do DERIT. Então, teve um aval do Ministério da Justiça ali no texto do DERIT em aprovar vários pontos que tinham sido reprovados lá no Senado Federal. Por quê? Porque esse ministro, o novo ministro, né, o Wellington César Lima, ele tem um perfil diferente e ele está, gente, dialogando com bolsonaristas. Ele, por exemplo, na PEC da Segurança, ele se colocou a favor da redução da maioridade penal, na PEC da Segurança. No PL Antifacção, ele aderiu a alguns pontos do DERIT, ele sentou e negociou com o DERIT. Não à toa, ele está sendo elogiado pelo próprio DERIT, ele está sendo elogiado pela bancada do PL na Câmara, só que isso, claro, não agradou o PT. Tanto que ontem, a gente deu até bastidor na coluna, né? Teve uma reunião de emergência lá, porque o assessor do ministro, o Ademar, foi lá na Câmara, numa reunião de emergência para convencer a bancada do PT a votar a favor da proposta. Então a gente vê uma divergência entre o ministro da Justiça atual e a bancada do PT, porque ele aderiu a alguns pontos ali do DERIT, né? A avaliação do PT hoje é que o DERIT sai vitorioso dessa proposta. Sim. Por que ele sai vitorioso? Porque tudo que ele queria, ele conseguiu no texto, basicamente, né? Tudo que ele queria, ele conseguiu no texto. A questão ali da Polícia Federal, a questão do fim do auxílio reclusão, dos presos provisórios, tudo isso foram vitórias do DERIT. Os recursos direcionados para as polícias. E isso desagradou a bancada do PT, que está falando pelos cotovelos do ministro, mas agradou aí o DERIT e a oposição. A gente vê, Neila, um perfil diferente realmente das pessoas que estão no Ministério da Justiça hoje, né? O Wellington César é muito diferente do Ricardo Lewandowski. Ele tem adotado posturas diferentes. Ontem mesmo ele teve um café da manhã como integrantes da Comissão de Segurança Pública, que são parlamentares da oposição. E aí eu conversava com o Alberto Fraga, que é um deputado aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele fez vários elogios ao ministro. Então a gente vê um perfil diferente, né? A gente não sabe se isso é uma estratégia de eleição, porque, veja, estamos em outubro,
O governo tem um problema ali com essa questão, né, da segurança pública, mas vamos acompanhar os próximos capítulos, mas é um ministro diferente que se propôs a dialogar com o Derrite e a topar aí alguns pontos que foram apresentados pelo deputado. Só que isso também não agradou a Polícia Federal, viu? Pegou mal na Polícia Federal. Eu conversei ontem com o pessoal da Associação dos Policiais Federais, e aí o que eles falam, né? Que sequer a Polícia Federal foi consultada. O diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, a gente sabe que ele viajou com o presidente Lula na semana passada, ele foi para a Coreia do Sul e foi também para a Índia, então ele está voltando de viagem para o Brasil. Então, ele não foi consultado ontem sobre essas mudanças em relação ao texto da Polícia Federal. Ontem eles já falaram que foram mudanças muito negativas para a Polícia Federal, que a PF vai ficar sem recurso, que eles não foram consultados, se acharam até, né, desrespeitados por isso e tal. A gente também mostrou isso no portal Metrópolis. Então, a gente tem uma repercussão gigante aí do PL antifacção. Agora está nas mãos do presidente Lula e tem gente no Congresso que vai aconselhar aí o presidente Lula a vetar alguns pontos. Que a gente não sabe se vai acontecer ainda, porque, Neila, foi uma negociação que não envolveu o Palácio do Planalto. Foi uma negociação que envolveu o Ministério da Justiça e que envolveu a Câmara dos Deputados. A Gleisi não entrou nessa negociação. Quando ela entrou, ela disse: estou a favor do texto do Senado Federal, do Alessandro Vieira, mas ainda assim o ministro bancou ali as questões que foram apresentadas pelo deputado Guilherme Derrite. Olha, mais uma notícia para o André Rodrigues, né? Ele que estava viajando com o presidente Lula, então ficou sabendo sobre isso e ainda ficou sabendo sobre as limitações direcionadas aos investigadores da Polícia Federal sobre o inquérito lá do Banco Master, ou seja, André Rodrigues que volta de uma viagem com o presidente Lula tendo que organizar a casa e se colocar ali no lugar para entender o que está acontecendo. É isso mesmo, ele vai voltar com muitos desafios. Ele já estava com alguns desafios, né? Saiu daqui, teve aquela questão do Toffoli, aí ele foi para Salvador, aí agora depois ele seguiu essa viagem com o presidente Lula fez questão de levar ele na viagem, deve ter conversado muito aí nessa viagem, mas ele vai voltar precisando resolver esses dois problemas aí, que é uma questão grave, né? Recurso para a PF e esse poder de atuação da PF. O ponto que pega para eles também, que eu conversei ontem, é o quê? Essa questão, porque hoje, quando a PF apreende algum bem em algum estado, o recurso vai para a PF, né? Mas agora vai ter que dividir com os estados. Isso. Exemplo, tem uma operação no Rio de Janeiro. PF apreendeu recursos, questões lá, bens lá. Esses recursos agora vão ter que ser divididos com o estado do Rio de Janeiro. Isso. Não fica só com a PF. E a PF tinha muito recurso a partir disso. Então, é um ponto que pega muito aí os integrantes da Polícia Federal. Eu vou acompanhar, né? Até já mandei, na hora que aprovou, mandei para o André, mas imagino que ele estava vindo para cá, para o Brasil e não viu ainda a mensagem. Mas, realmente, a Polícia Federal aí volta mais uma vez. Ele em específico, né? O André, que também hoje, Neila, não tem só o papel de ser o diretor-geral da Polícia Federal, mas atua também ali como conselheiro do presidente Lula. Está muito perto, o André está muito perto do presidente Lula, gente. Então, vamos ver aí e também saber quais foram as conversas ao longo desses últimos dias. Eles passaram bastante dias fora, deve ter tido muito tempo para conversar. Antes de encerrarmos, a gente trouxe uma última notícia que foi a pesquisa Atlas Bloomberg, trazendo aí um empate entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. Já vi que tem matéria sua no portal Metrópolis. E qual foi o resultado? O que acharam os palacianos sobre esse resultado dessa pesquisa? O presidente Lula fala que não acredita muito em pesquisa, né? Mas o que o Palácio do Planalto entendeu sobre essa última pesquisa? Ele só não acredita quando não é positiva, né, para ele. Quando é positiva, ele vive falando, mas enfim. Neila, eu conversei com integrantes do Palácio do Planalto, integrantes do PT, para saber o que eles acharam. Surpresa, me falaram. Uma pesquisa surpreendente. A gente realmente não esperava isso. Vamos esperar outros levantamentos, outras metodologias para entender o que de fato aconteceu. Então, assim, eles dizem aqui, eles estão se surpreendendo com esse avanço mesmo do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, que vai disputar com o presidente Lula em outubro. Então, eles ficaram surpresos, mas estão apostando, Neila, na questão ainda, né, da isenção do imposto de renda.
Estão dizendo que os impactos vêm agora em março, em abril, e que aí a partir daí a população vai, né, vai melhorar. A rejeição de Lula. O que é que mais preocupa a gente hoje, a questão do presidente Lula? A rejeição dele é muito alta. É muito alta, é muito alta. Então isso é um ponto que preocupa. E ainda tem os resultados, ele já tem o resultado da questão do carnaval, do presidente Lula, da reação dos evangélicos, e eles ainda encomendaram mais pesquisas para ver agora o rescaldo, né, que chama. O que ficou ainda, né? Como é que está isso? Então, sim, eles admitem preocupação, falam que estão surpresos, mas que vão esperar o resultado de outras pesquisas para entender o que de fato aconteceu aí, o que está acontecendo. Mas o que preocupa mesmo é a rejeição do presidente Lula. A rejeição do presidente Lula é muito alta em todos os levantamentos, né, de diferentes instituições que fazem. Isso é uma questão que tem preocupado aí os aliados dele. Mostramos aqui hoje, a rejeição dele é 2% mais alta ainda do que Flávio Bolsonaro, que está em segundo lugar. Bom, Milena, obrigada mais uma vez por toda a análise que você trouxe aqui no Contexto hoje. É coluna da Milena lá no portal metrópolis.com, é furo atrás de furo, tá lá e nos colunistas, lá na aba central também. Muito fácil de achar, tá bom? Obrigada, Milena. Obrigada, Neila. Obrigada à nossa audiência também.